Prancheta do Suetônio, Mulheres Históricas. Hoje, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, a gente vai fazer um top 5 mulheres históricas. E a nossa mulher número 5 foi Hatshepsut. O nome é esse mesmo, Hatshepsut. Ela foi faraó do Egito, uma mulher que governou o Egito durante o século XV a.C. Pertenceu à 18ª dinastia do Novo Império. Aliás, foi a primeira mulher a ser faraó no Egito. Uma mulher extremamente poderosa, filha do faraó Tutmés I, que acabou assumindo o poder casando com seu irmão, que era extremamente jovem, e acabou governando o Egito por uma época de prosperidade gigantesca. Dizia-se que ela, para poder fazer os seus discursos e aparições públicas, colocava uma barba postiça, não para se fazer de homem, mas como símbolo de poder. Você já deve ter visto aquela imagem de faraó com aquela barbinha compridinha, toda enrolada, durinha, um dos símbolos de poder do faraó. Tá lá, Hatshepsut, nossa mulher número 5. E a nossa mulher número 4 é Maria Teresa da Áustria, a única mulher que chegou a chefiar a poderosíssima família dos Habsburgo. Maria Teresa da Áustria é considerada uma déspota esclarecida. Despotismo esclarecido também chegar a falar em outra aula. Mas vamos pensar quem mulher é essa. O que foi que ela fez? Maria Teresa da Áustria conseguiu aproximar nobreza de burguesia austríaca e transformou a Áustria num território de grande desenvolvimento tecnológico. Investiu em educação, criação de exército nacional, regularização de impostos, girando um desenvolvimento econômico que transformou a Áustria numa real potência do século XVIII. Tá pensando que mulheres históricas são apenas rainhas, condessas, altas governantes? Não, chegou a hora de falar da nossa mulher número 3, a pavorosa condessa Elizabeth Bathory. Elizabeth Bathory foi uma aristocrata que viveu numa região onde hoje é a República Eslovaca. Ela viveu entre o final do século XVI e o começo do século XVII. Essa mulher tinha uma mania muito estranha. Ela tinha uma preocupação muito grande com a beleza. E para se manter jovem e bela sempre, ela costumava se banhar no sangue de jovens donzelas. Isso mesmo, ela matava, ou melhor, mandava matar jovens moças virgens e enchia banheiras com seu sangue, onde ela se banhava como um tratamento para sua pele permanecer sempre linda e jovem. Ela chegou a matar mais de 660 mulheres e só foi pega porque no final da sua vida ela começou a se arriscar a pegar mulheres que pertenciam também à aristocracia. Dá para imaginar que quando ela estava pegando camponesa bonitinha, nada rolava com ela. E não era só o prazer de se banhar com sangue. Antes de matar essas jovens, a condessa Elizabeth mandava que essas mulheres fossem espancadas, jogadas na neve para congelar, o que, segundo ela, tornaria o sangue muito mais eficiente no tratamento de sua beleza. Quando essa mulher foi presa, ela foi encarcerada num castelo na região de Vichy. Só teve contato com outros humanos a partir de então por uma pequena portinhola na sua cela por onde passava comida. Nessa cela, ela viveu ainda 3 anos. Senhoras e senhores, eis Elizabeth Bathory.
mulher número 2 da nossa lista, Isabel de Castela. Isabel de Castela foi uma mulher que acabou dando sorte por causa da morte do seu meio-irmão, que era Henrique IV. Henrique IV era rei de Castela, morreu e a coroa acabou passando para ela. Castela era um dos territórios mais poderosos da Península Ibérica e quando Isabel vai acabar se casando com Fernando de Aragão, vai dar origem ao que hoje a gente conhece por Espanha, unificando todos os territórios da Península Ibérica, exceto Portugal, é claro. Castela era muito mais importante, muito mais rica que Aragão. Consequentemente, Isabel de Castela tinha muito mais poder do que o seu marido Fernando. Isso fica muito claro quando a gente começa a ver o descobrimento da América. Quando Cristóvão Colombo aparece pedindo patrocínio para sua expedição para descobrir um novo caminho para as Índias, Fernando de Aragão não achou a ideia nada interessante, não curtiu essa ideia de gastar dinheiro da coroa espanhola para um navegador italiano encontrar um novo caminho para a Índia, mas Isabel, que era uma mulher muito sagaz, percebeu que poderia ganhar muito dinheiro aí. Investiu no descobrimento, na expedição de Colombo, e a história do descobrimento a gente já sabe. Vamos falar disso em outra videoaula também? Bom, que mais que é importante de Isabel de Castela? Isabel de Castela teve uma ação política importantíssima na expulsão dos mouros da Península Ibérica. É de se lembrar que o ano do descobrimento da América e a retomada de Granada é exatamente o mesmo, 1492. Mas Isabel não era nada boba, ela sabia que esses muçulmanos que viviam no território espanhol eram extremamente importantes tanto para a economia quanto para a ciência. Por isso fez questão de tratá-los com gentileza, tratá-los com uma diplomacia muito apurada, que garantiu que uma série de muçulmanos continuasse vivendo na Península Ibérica sob domínio espanhol e auxiliando o desenvolvimento econômico desse país. E não era só com o muçulmano que ela estava preocupada, não. Isabel de Castela, quando foi informada do descobrimento da América, teve a preocupação de ordenar que todos os nativos americanos fossem extremamente bem tratados. Ela sabia que não era um espaço para ficar se tratando com ameaças de escravidão, guerra e tudo mais. Guerra gera gasto de dinheiro. Tá aí uma mulher extremamente sagaz, Isabel de Castela. E a nossa mulher número 1 é a única da nossa lista que não tem qualquer origem nobre. Pelo contrário, ela tinha uma origem até que bastante popular. A nossa mulher número 1 é Heloísa d'Argenteuil. Heloísa d'Argenteuil ficou mais conhecida pelo seu contato com o filósofo Pierre Abelard, ou Pedro Abelardo, pai da escolástica. Mas, conhecendo um pouco da história de Heloísa d'Argenteuil, a gente consegue perceber que mesmo sem Abelardo, ela já seria uma mulher magnífica. Heloísa d'Argenteuil viveu na França do finalzinho do século XI para o começo do século XII. Era uma mulher extremamente inteligente, com grande conhecimento, ainda mais quando a gente fala de uma mulher da metade da Idade Média. O próprio Pedro Abelardo, que era de origem nobre e que abandonou os seus títulos de nobreza para se tornar filósofo, admirava muito a inteligência de Heloísa d'Argenteuil. Pedro Abelardo entrou em contato com ela, pois Heloísa d'Argenteuil, até onde se sabe da sua origem, era órfã e criada por um tio, um cônego de Paris chamado Fulbert. E Fulbert achou que seria interessante que uma funcionária tão dedicada e tão inteligente e tão útil continuasse seus estudos, e ele pagou para que Heloísa fosse pupila de Pedro Abelardo. Bom, desse contato entre Abelardo e Heloísa, rapidamente surgiu um respeito e uma admiração mútua que acabou num incrível caso de amor. Bom, Pedro Abelardo não poderia se casar com Heloísa
porque nessa época os professores estavam ligados diretamente ao clero e eles faziam voto de celibato. Então, se ele fosse se casar com Heloísa, ele teria que abandonar sua profissão, e Heloísa não achava isso nem um pouco interessante. Acredita-se que eles tenham casado em segredo, o que atrapalhou bastante os planos do tio de Heloísa, que achava que uma mulher com tanto conhecimento poderia valer alguma coisa a casá-la com algum nobre de baixa nobreza, de pouco poder, um cavaleiro desvalido, que fosse, né, que poderia atrair a família de Fulbert para os contatos com uma nobreza muito melhor, melhorando assim os seus negócios. Fulbert, que ficou extremamente descontente do caso de Abelardo e Heloísa, ainda mais que os dois tiveram um filho. O nome do moleque era Astrolábio. Isso mesmo, Astrolábio. Já vou falar um pouquinho do Astrolábio. Mas aconteceu o quê? Com Heloísa grávida de Astrolábio, o tio dela resolveu punir o Pedro Abelardo e mandou castrar o coitado do Abelardo. Abelardo, depois da sua mutilação, considerou a ideia de entrar para o clero. Afinal de contas, né, ele não poderia mais ser um marido completo para sua esposa, se é que você me entende. E ele entrou para o clero e Heloísa, pau da vida com o castigo que o tio lhe impôs, resolveu que também não ia casar com mais ninguém e virou freira. Teve Astrolábio, que aliás ela dá uma explicação fantástica em uma das cartas que ela escreve para Abelardo, de por que botou um nome tão horrível assim no seu filho. Astrolábio é um instrumento de navegação e, segundo Heloísa, deu esse nome para o filho deles, pois toda vez que olhasse para Astrolábio, assim como os marinheiros olham no astrolábio para identificar nas estrelas o seu local na Terra, toda vez que ela olhasse para Astrolábio, lembraria do brilho de estrelas que foi o amor dela por Abelardo. Que lindo, não é? Bom, Heloísa, cansada do que o tio fez para ela, resolveu também se tornar freira, e a inteligência de Heloísa não passou desapercebida dentro do clero. E ela vai se tornar uma freira muito importante ao ponto de se tornar abadesa de Argenteuil. Daí o sobrenome, Heloísa d'Argenteuil. E esse foi o nosso top 5 mulheres históricas. Aí você fala assim, pô, Fábio, você deixou de lado Cleópatra, você deixou de lado Joana d'Arc. Deixei de lado, sim. Se eu fosse buscar todas as mulheres que fossem importantes para a história da humanidade, ia ter que ser um top 5 milhões. Mulher é sempre importante e essa aqui é a homenagem da prancheta do Suetônio para todas as mulheres que são tão importantes na vida da humanidade. Gostou desse vídeo? Aprendeu mais alguma coisa? Vai lá embaixo, dá um joinha aí. Não gostou? Dá um desjoinha. O que importa é que você dê sua opinião. Assim a gente pode melhorar sempre o nosso canal e isso ajuda a divulgar para todo mundo. Essa foi a prancheta do Suetônio. Eu sou o professor Fábio e você deveria estar estudando.